Bom, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria receber vocês aqui na nossa sede cultural. Meu nome é Silvi, hoje eu estou acompanhada aqui do Sandro e do Marcelo, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é eterno na vida. Esse é um tema muito amplo, não é mesmo? Nós não temos a pretensão de explicar a eternidade no breve tempo dessa atividade, mas nós vamos contar um pouquinho sobre como é que nós estamos experimentando esse eterno nas nossas vidas com a ajuda dos conhecimentos logosóficos. Antes da gente entrar no nosso tema, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é a logosofia. Mas, para quem quiser saber um pouco mais sobre a logosofia, nós vamos ter uma continuidade dessa atividade. Eu vou falar um pouquinho sobre essa continuidade lá no finalzinho. De onde eu vim? Para onde eu vou após a morte? Qual é o verdadeiro significado da vida? Quem sou eu verdadeiramente? Como eu faço para me conectar com Deus? Todos nós já nos fizemos perguntas como essas em algum momento da vida. Mas será que a gente dedica tempo e empenho para encontrar as respostas para essas perguntas? Enquanto a ciência e a tecnologia solucionam muitas questões externas, muitas vezes nós continuamos ignorantes em relação a essas grandes perguntas. Vocês não acham que elas deveriam merecer uma maior atenção da nossa parte? Viver sem saber a resposta para essas perguntas é como jogar o jogo da vida sem conhecer as regras desse jogo. Ou, usando uma outra imagem, é como se a gente tivesse que usar um equipamento novo e desconhecido sem ter um manual de instruções. Mas a vida não vem com manual de instruções. A logosofia nos ajuda justamente com isso, a conhecer as regras do jogo da vida e a decifrar esse manual de instruções. Mas, para isso, nós precisamos primeiro conhecer a nós mesmos. Vocês já pensaram que existe um mundo dentro de nós? É esse mundo onde atuam nossos pensamentos, onde atuam nossos sentimentos, onde fazemos projetos, observamos coisas, lembramos de fatos. É esse mundo que nós precisamos conhecer. A logosofia, ela explica como as coisas se movem dentro desse mundo interno. Se nós estivermos, por exemplo, dentro de uma sala escura, sem nenhuma iluminação, vai ser muito difícil saber o que está lá dentro. Será que tem uma mesa para eu trabalhar? Uma cadeira para eu sentar? Será que tem coisas espalhadas pelo chão? Nós vivemos no nosso mundo interno da mesma forma, às escuras, sem saber o que está lá dentro. E é por isso que, de vez em quando, a gente tropeça e cai na vida, sem saber no que foi que a gente esbarrou dentro dessa sala escura. Os conhecimentos logosóficos jogam uma luz sobre o que está nesse mundo interno. E aí a gente passa a conseguir entender o que está por trás dos fatos da nossa vida e a gente passa a ter um controle bem maior sobre as causas de tudo o que nos acontece. Mas agora vamos ao nosso tema. O que é eterno na vida? Vou dar uma imagem. Um veículo qualquer não dura para sempre. Mas o conhecimento para fabricar esse veículo permanece na mente do engenheiro que o projetou. E com esse conhecimento, esse engenheiro pode fabricar muitos outros veículos. E se esse engenheiro ensina como fabricar esses veículos, esse conhecimento pode ser perpetuado, pode até passar de geração em geração, e aí a humanidade sempre vai ter à sua disposição um conhecimento, essa habilidade de construir veículos. Então, podemos concluir que as coisas físicas são finitas, mas os conhecimentos podem ser perpetuados e podem se tornar permanentes. Na nossa vida acontece algo parecido. Existem situações as situações pelas quais a gente passa não duram para sempre. As situações felizes e difíceis se alternam, mas o que fica dessas situações é o que a gente aprende com elas, o conhecimento que nós extraímos dessas situações. Mas não é isso acontece quando a gente tem uma postura ativa, quando a gente busca extrair a essência de tudo o que vivemos.
Se eu vivo algo e não aprendo nada, eu continuo do mesmo jeito. Agora, se eu extraio um elemento, se eu me modifico, se eu adquiro um conhecimento a partir dessa experiência, esse conhecimento vai me servir em outras situações semelhantes. E eu posso incorporar, inclusive, esse conhecimento ao meu modo de ser. Há um ensinamento de logosofia que fala sobre o eterno, do qual eu gosto muito, e que está aí nesse convite que a maioria de vocês recebeu. Como bons navegantes, devemos todos enfrentar os furacões e as grandes ondas, porque enquanto todas as coisas passam, permanece tão somente o que é real, o que é eterno. E nesse eterno, nisso que permanece, devemos todos afirmar o melhor de nossas vidas. Esse ensinamento está dizendo que todas as coisas passam e permanece apenas o que é real e eterno. Vocês já pensaram nisso? Que há uma parte da vida que passa e outra que é eterna, que permanece? Nessa atividade, nós vamos apresentar nossas experiências. Essas experiências são experiências simples. Vocês até provavelmente vão se identificar com algumas delas. Mas aí vem a parte de vocês, um desafio que eu faço. Dentro dessas experiências, apesar de simples, há alguns tesouros escondidos, que é exatamente aquilo de eterno que cada um de nós pôde extrair dessas experiências. Então, o desafio é que vocês descubram em cada experiência aquilo que vai ficando, aquilo que é eterno. É isso que torna essas experiências únicas e especiais. Sandro, vamos começar com você, então. Eu sei que você viveu alternativas aí na sua vida, altos e baixos, e que pôde extrair conhecimentos bem importantes. Conte aí para nós como foi. Obrigado, Silvi. Boa noite a todos. Alegria estar aqui. Acho que nós três vamos falar bastante do que a gente tem vivido, né? De como a gente tem transformado essa vida num laboratório e aprendido com ela, né? Então, para começar, acho que é importante a gente pensar assim, puxa, tem alguma situação que se repete, assim, que a gente vive várias vezes, muitas vezes em ângulos, né, sob ângulos diferentes, né? Dá aquela sensação de, puxa, de novo, né, vou viver, vou passar por isso. O que é possível se aprender com essa situação, né? Por que a gente vive essas coisas? E aí, falando um pouquinho da minha vida, né, eu lembro que, quando eu era criança, meu pai, perdeu o emprego assim, algumas vezes, bem naquela época daqueles planos todos, cruzeiro, cruzado. Os mais novos acho que não lembram, né, mas já teve bastante confusão nesse sentido. Vira e mexe, meu pai ficava sem trabalho, né? Sempre me marcava muito o exemplo dele, né, de, não desistia. A gente não tinha telefone em casa, né, então comprava as fichinhas e ia lá por orelhão ligar para os clientes, ele trabalhava com obra e tal. Então isso me marcou, né? E na minha vida profissional, assim, eu já vivi essa mesma situação de diversos ângulos, né? Já fui consultor de empresas, né? Trabalhei numa empresa de consultoria que fazia projetos, né, de otimização, enfim, melhoria de rentabilidade e tal, e invariavelmente, assim, envolvia ter que demitir pessoas, né? Então, me vinha a recordação tudo aquilo que eu tinha vivido na infância, assim. Confesso que era o projeto que eu menos gostava, mas não por acaso era o que mais aparecia para eu fazer, né? Curioso, né? Já fui gestor assim, de uma grande empresa que passou por um momento difícil e precisei reduzir ali 1/3 do meu time, né? Então vocês imaginam assim, gente que eu trabalhava 3 anos juntos, que tinha ali um vínculo já, e de repente, do dia para a noite, olha, 1/3 eu vou ter que demitir, né? Tive que fazer escolhas muito difíceis, né? Mas procurei viver da melhor forma ali, da forma mais humana possível, né? Essa situação que é difícil, né? E aí, um tempo atrás, eu vivi essa mesma experiência, mas agora eu estava no papel de quem foi demitido, né? Bem na saída ali do Covid, a empresa que eu trabalhava, assim, a área que eu trabalhava foi praticamente cancelada, né? Então eu e boa parte do meu time, a gente teve que sair. E aí no começo, gente, foi assim, refeito do susto inicial ali, eu percebi uma grande confusão interna mesmo, né? Assim, uma mescla de várias coisas, né? Então tinha ali, medo, raiva, vergonha, frustração, sensação de injustiça, né? Quem já passou por isso sabe como é que é, né? E aí minha mente parecia aquele quarto escuro que a Silvi falou ali, cheio de tralha, né? A gente entra, bate o pé numa coisa, tá tudo escuro.
você não vê, né? E eu precisei de um tempo, assim, para me colocar de pé de novo ali e acender a luz, né, da mente, né? E o que acendeu a luz, Silvia, assim, que me marcou muito, foi a reflexão, né, de algo que eu tenho aprendido aqui, que, puxa, minha vida é muito maior do que os problemas que eu tenho, né? Eu tenho que colocar os problemas na vida e não a vida dentro dos problemas, né? Falando assim, faz todo sentido, né? Mas quando você está no meio da situação ali, o problema parece estar gigante, né? Foi bem difícil, né? Mas eu procurei me manter assim da forma mais tranquila possível, né? Me adaptando àquela realidade que se impôs, né? Parece que a gente vive momentos que a realidade, olha, agora é assim, né? É isso que tem para viver, então procurei acatar aquilo, né? E algo que me ajudou muito foi ficar pensando assim, poxa, o que eu tenho que aprender com isso que eu vivo, né, desde a infância ali, se repete na minha vida, né? E fez muita diferença ter escolhido viver essa situação com a posição interna, assim, não do injustiçado, coitadinho, da vítima, que aparecia com frequência, assim, nesses pensamentos, né? Procurei me colocar de uma forma serena, né? Esse momento difícil passou, né? Eu consegui me recolocar, a vida seguiu ali seu curso, né? E a gente vive esses momentos que marcam momentaneamente muito a gente, né? Seja positivo ou negativamente, né? E a pergunta é assim, o que fica de verdade, né, disso que a gente vive? Já pararam para pensar? Né, vou dar uns segundinhos assim, até para a gente pensar assim, poxa, eu já vivi alguma situação que me marcou? O que ficou? Se cada um puder internamente aí recordar. Eu transformei aquilo que eu estava vivendo numa experiência, né? Então a vida é um laboratório mesmo, né? Eu aproveitei essa circunstância para cultivar um valor, que é a serenidade, né? Eu aprendi que assim, eu preciso serenar minha mente, me colocando assim acima, né, do plano ali do problema, que de novo, né, na hora que acontece parece que está enorme, para poder melhor dispor dos recursos que eu já tenho, né? Estão dentro de mim, né? Parece que a solução está dentro, mas na hora que acontece o problema, ela some, né? Eu me sinto assim sozinho, né? Eu aprendi que sem a serenidade eu não consigo preservar a minha integridade, né, como ser humano, né? E aí parece que eu me permito ser uma parte de mim ali, né, um pedacinho de mim, né? E não eu na plenitude que eu tenho, né, com todos os recursos que eu tenho, né? Aprendi que, puxa, nenhuma dificuldade deveria ter o poder de me diminuir, né, diante de mim mesmo, de atentar contra o que eu tenho de melhor, né, ou de mais sagrado dentro de mim, né? E algo que ficou também, Silvio, foi que, puxa, embora eu não controle assim, os fatos e as circunstâncias, né, as coisas acontecem, eu não tenho controle sobre o que acontece fora de mim, né? Mas eu posso sim controlar como esses fatos repercutem dentro de mim. Isso está sob o meu controle. E acho que foi um grande aprendizado, Silvia, assim, que fica para a vida, né? Acho que é um pedacinho desse eterno que a gente está falando, que é possível se cultivar e aprender no dia a dia. Muito legal, Sandro. É isso aí, né? Às vezes a gente é favorecido, às vezes não, nas experiências da vida, mas o importante é realmente extrair algum conhecimento de tudo que a gente vive. E uma forma interessante de extrair esses conhecimentos é conectar tudo que a gente vive a um grande objetivo na vida. Mas qual será o grande objetivo da vida? Para a logosofia, existem dois grandes fins da existência: evoluir para a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Isso significa que, ao chegar ao final da vida, a gente tem que estar melhor do que quando a gente começou. Vocês já pensaram nisso? Ao passar pelas experiências da vida, nós temos essas duas grandes oportunidades: nos tornarmos cada dia melhores e também fazer o bem, ajudar aos demais. Quando a gente tem esses objetivos presentes, tudo fica instrutivo e o saldo da nossa vida é uma verdadeira evolução espiritual. Na experiência do Sandro, ele mostrou como isso é realmente possível: buscar portar-se bem, buscar essa conduta íntegra. E isso é o que deve ser eterno. Bem, agora eu queria ouvir um pouco o Marcelo. A gente sabe que a convivência com os filhos pode ser desafiadora. Eu sei que, como pai, você viveu uma dessas experiências desafiadoras, mas extraiu elementos que permaneceram na sua vida. Conte para nós essa experiência e o que você aprendeu. Tá bom. Boa noite a todos.
Quando eu tive o meu segundo filho, eu recordo assim de estar ali na incubadora, olhando de cima, né, aquele serzinho miúdo ali que tinha acabado de chegar, e eu senti assim uma alegria gigantesca. Eu não sei se eu posso dizer maior do que o primeiro, mas a experiência que eu já tinha vivido com o primeiro me permitiu viver a experiência com o segundo com mais consciência. Então, nesse sentido que eu estou falando. E aí eu olhei assim para aquele ser e eu pensei em Deus. Só que não veio nenhuma imagem na minha mente. Veio uma sensação muito forte de gratidão ao Criador. E eu olhei para aquele bebezinho e mentalmente eu falei para ele assim: seremos grandes amigos. Bom, o tempo foi passando, ele foi crescendo, enfim. E lá com seus 2 anos de idade, aconteceu uma situação, acho que muito particular, só a minha, né? Não sei se quem tem filho, né? Aquela criança de 2 anos de idade desafiou a minha autoridade de pai. Raríssimo. Alguém já viveu isso? Eu vou até levantar, porque é o seguinte, só de recordar já esquenta. E aí é interessante que tudo que a gente está falando aqui, Silvia, Sandro, a gente está usando muitas palavras que é conhecida de todo mundo, mas é bom deixar claro que a gente está trazendo a concepção logosófica dessa palavra. Então, muita coisa que eu vou relatar aqui são palavras que todo mundo ouve aí no dia a dia, mas com uma concepção muito própria, que é da logosofia. Então, nesse sentido, o meu amor próprio reagiu de uma maneira muito forte em relação àquele serzinho, né? E naquele momento eu experimentei algo muito diferente do que eu vivi lá na incubadora há 2 anos atrás, que era um amor divino. Mas naquele momento, com aquele ser, não tinha nada de divino. Eu ouso dizer que talvez o extremo oposto do que venha a ser divino. Mas, enfim, eu acho que só eu vivi isso. E aí, aquele ser saiu ali do quarto, bem mexido, com razão. Foi até a gente tem uma estrutura lá, um lugarzinho que tem os livrinhos na altura deles, né? Aí foi lá e pegou esse livro, que ele não sabia ler, né, 2 anos, mas ele já conhecia esse livro, que é o No Espelho, da Maria Cláudia, do projeto Amanhã Gente Grande. Então, ele já conhecia, enfim, ele pegou assim. No espelho, era exatamente o que estava acontecendo ali, né? Pai e filho, né? E um espelho ali refletindo. E aí o meu mais velho, na época tinha 6 para 7 anos, assistindo a cena que recebe orientação na pedagogia logosófica desde que nasceu. Então isso é importante ter isso claro, né? Essa criança de 6, 7 anos, que é o meu mais velho, recebe estímulos da pedagogia logosófica desde que nasceu. E aí ele virou para mim e assim, com uma tranquilidade: pai, tem que explicar, senão ele não entende. Aí, 40 e poucos anos, né? Enfim, pedi licença, fui para o meu quarto. O recurso que eu tive ali foi esse, eu precisava ir para o meu quarto. Não sei o que vocês fizeram quando vocês viveram algo assim, ou, enfim, se é só eu que vivo. E aí, quando eu cheguei no meu quarto, foi muito interessante, porque eu vivi uma profunda comoção, né? Sentei na cama e ali vivi um momento muito dentro de mim mesmo. E comecei a viver todo um processo interno, né? E aí eu recordei de Deus de novo.
Mas dessa vez, o que veio na minha mente foi uma recordação de Deus da minha infância. E não foi uma gratidão que eu senti nesse momento. Foi uma imagem de um Deus muito severo, bravo, intimista, punitivo. Eu fui lá para a minha infância e recordei desse conceito. E aí eu fiquei refletindo assim, e aí eu trago essa reflexão para vocês, né, porque foi uma experiência muito íntima, né? Quando a gente nasce, antes de contar qualquer história, antes dos adultos contarem qualquer história sobre Deus, qual é a primeira imagem que a gente forma de Deus? Sem ouvir nenhuma história. E aí me veio a imagem do pai e da mãe. Porque é a maior proteção que a criança tem quando chega nesse lugar, né, chamado Terra. É o pai e a mãe. É a primeira grande imagem, né, de criador, de proteção. E aí eu fiquei pensando, eu estava sendo exemplo para aquele ser de um conceito de Deus que eu trazia lá da minha infância, mais punitivo, né, enfim. E aquilo mexeu comigo profundamente, né? Profundamente. E eu me vi diante de um altar. Eu não sei se vocês já viveram algo assim, né? Dentro do coração, né? Um lugar muito íntimo, como se fosse um altar. E ali naquele altar, era como se eu fosse 2 em 1. Eu não sei se vocês já viveram alguma situação intensa na vida, que vocês sentem internamente que existe 2 em 1 dentro de vocês, né? Um Marcelo se arrependendo do que tinha feito, e um outro Marcelo que abraçava e concedia ali um calor humano, né, e aprovava aquele ato de humildade e um imenso amor. Só que ambos sou eu mesmo, com uma sensação de 2 em 1. E eu recebi um colo, né? Um colo interno. Tudo isso sentado na cama, mentalmente, nada fenomênico, tudo dentro de mim. E aí eu decidi, né? Eu decidi fazer eu fiz um propósito, na realidade, naquele momento, né? Eu não queria... Aquilo foi uma realidade que, assim, eu não quero repetir. Vou errar de novo, vou cometer uma série de erros, mas assim, aquilo ali que eu vivi, eu não quero repetir. E aí eu comecei a educar, né? A me educar para poder educar de fato, né? Sendo exemplo de fato para aquele ser, né? E eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu esperava daquele segundo filho o comportamento do primeiro. Pode ser óbvio para alguns, mas para mim não era. Não era. E eu descobri isso, né? Que não tem como, né? E aí eu iniciei um preparo, né? Um preparo para formar um segundo pai. Olha que interessante. Porque eu sou pai, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Mas eu senti que eu precisava ser um pai para aquele segundo, diferente do pai do primeiro. No fundo, sou eu mesmo, em diferentes papéis, né? Porque, na minha realidade, enquanto o primeiro trouxe muita luz para dentro de casa, o segundo trouxe o sol. E eu precisava me adaptar a essa realidade. Então, a logosofia ela ensina, né, a realizar essa arte de criar a si mesmo. Então, é tão interessante porque eu tive que fazer um movimento interno consciente de me transformar para entender aquele ser que estava chegando ali, né? E não esperar dele o comportamento do irmão mais velho, né? E assim foi, né? E eu experimentei uma felicidade muito grande, obviamente que o tempo foi passando, né? Cometi outros erros, mas
a correção segue acontecendo, né, com firmeza em alguns momentos, mas aquilo que eu experimentei lá atrás já não atuava mais. Então, hoje, né, já se passaram já uns 4, 5 anos, eu consigo corrigi-lo no momento que tem que corrigir, obviamente, mas eu não sinto aquela carga que eu senti lá atrás, né? Existe um amor por trás, né, que é para ajudar aquele ser. Né? Eu não sei se isso é claro para vocês, mas para mim não era. Não era. E tanto que há pouco tempo, né, a gente chegou em casa, a gente abriu a janela, estava um crepúsculo lindíssimo aqui em São Paulo, um clima mais seco, então a gente sabe que forma aquele céu maravilhoso, né, em ambientes mais secos. E na hora, percebendo aquilo como uma oportunidade, eu chamei as crianças, tinham acabado de chegar da escola, vem ver o crepúsculo, vem ver o crepúsculo. E a gente abriu a janela lá, vendo na sala, assim, bem grande. E aí está lá eu, os dois, né, enfim, já se passaram 4 anos, né, daquele episódio. E aí o mais novo, né, o que é crepúsculo? É o entardecer, filho. Aí o mais velho tentando ajudar, é o pôr do sol. Aí o mais novo olhou para mim, olhou para o mais velho, olhou para o céu. É uma pintura de Deus? Eu tive uma sensação interna, sim. E aí, em seguida, tem mais. Em seguida, abriu os braços. Obrigado, Deus, por pintar o céu. E aí, isso é o mais interessante, porque naquela hora, internamente, eu senti uma gratidão profunda a Deus, aquele da incubadora. E eu senti assim, estou conseguindo passar uma imagem do Criador mais limpa, sem medo, sem temor. E isso faz parte do eterno da vida. E isso é algo que a pedagogia logosófica ensina profundamente. É isso. Obrigado. Muito legal isso, Marcelo. Quanto você conseguiu modificar, né, avançar a sua posição diante do seu filho, mudando primeiro a você mesmo, né? Agora é interessante a gente pensar sobre algo também, né? Por que será que às vezes a gente perde a paciência e depois se arrepende, como aconteceu aí com o Marcelo? É que existe nas nossas mentes pensamentos que podem atuar de modo independente da nossa vontade. A logosofia conceitua os pensamentos como entidades com vida e vontade próprias. Vocês já pensaram nisso? Que existe nas nossas mentes pensamentos, entidades vivas que podem atuar sem o nosso consentimento? No caso do Marcelo, os conhecimentos logosóficos ajudaram ele a identificar o pensamento negativo, estabelecer um controle, chegar a conclusões muito mais elevadas, né, para que esse pensamento negativo não voltasse a atuar. Essa identificação e seleção dos pensamentos muda totalmente a vida, porque a gente passa a ter um domínio muito maior sobre ela. Esse é um dos conhecimentos que fica na vida, que se incorpora e que a gente pode usar para sempre. Agora eu vou contar para vocês algo que eu vivi e que me trouxe um grande aprendizado. Vocês já viveram situações em que se incomodam com o que os outros dizem ou fazem? Ah, tal pessoa tão sem noção. Ah, esse outro não sabe fazer nada direito. Ah, e aquele ali só sabe falar dos seus méritos. Já viveram algo assim? Observando a mim mesmo, eu percebi que era muito frequente eu me incomodar com o que os outros diziam ou faziam. Mesmo que eu não manifestasse externamente, isso afetava muito o meu ânimo e minha boa disposição. Aí eu me dispus a olhar com mais cuidado as causas dessa posição interna. Tem um ensinamento de logosofia que diz que a gente não deve ter a pretensão que são os outros que devem mudar. O que vocês acham? Podemos mudar a maneira de ser dos outros? Eu
posso até impor um comportamento, né, uma atuação, mas aquelas mudanças profundas, né, que alteram o modo de ser da pessoa, ela só muda se ela quiser, por vontade própria. Então, o que fazer quando algo me incomoda? Eu entendi que, diante dessa situação, como o próprio ensinamento diz, eu tenho que mudar a mim mesma e não os outros. E esse é o ponto, deveria ser o ponto de partida para as minhas atuações. Eu percebi que havia um pensamento ali, como eu falei, de intolerância, que estava influenciando meus atos e que eu precisaria colocar um pensamento para se opor a esse pensamento de tolerância, que era o da intolerância, queria cultivar a tolerância, né? Então, olhar o outro com mais gentileza, com mais amabilidade. Uma coisa que eu percebi também é que aquilo que me incomodava, que estava no outro, com muita frequência estava em mim também. Eu tenho, então, me esforçado para praticar a tolerância no meu dia a dia. Mas isso exige um treinamento da atenção, porque o que eu percebi é o seguinte: era muito comum a minha atenção estar voltada só para fora, eu estava olhando só para os outros. E para praticar a tolerância, eu tive que treinar, olhar para dentro, para conseguir surpreender a hora que a intolerância aparecia, né? E então comecei a fazer esse exercício de identificar a intolerância e mudar a posição interna quando observava isso. E esse foi um movimento bem interessante e positivo, né? Mas teve algo mais que eu aprendi, que eu comecei a perceber ao longo do tempo, que não bastava só bloquear os movimentos de intolerância. Eu percebi que a tolerância é muito mais do que isso. Tolerância era uma compreensão profunda da minha semelhança para com os demais seres humanos, né? Que eu deveria, então, cultivar essa imagem, né, dessa semelhança, cultivar esse amor consciente para com os meus semelhantes. E isso que realmente foi fazendo com que a tolerância possa ser algo que eu vá incorporar à minha vida, que eu vá levar comigo para sempre, né? Bom, agora nós vamos tratar de um outro ponto. Tudo que a gente aprende aqui na logosofia deve servir para ajudar aos demais. Então, o que eu vou incorporando à minha vida como conhecimento não deve ser só para mim. Isso ganha um significado muito maior quando eu uso esse conhecimento para fazer o bem, para ajudar a outros. Dessa forma é que a gente, partindo de nós mesmos, podemos mudar o mundo. Só que essa mudança acontece no nosso dia a dia, nas experiências que a gente vive. Agora eu vou pedir para o Sandro, então, né, contar uma experiência muito significativa que ele teve aí, usando os conhecimentos que ele tem, né, sobre o seu verdadeiro ser, sobre a essência da vida, e com isso ele pôde influenciar o ambiente que ele estava, mudando os pensamentos de todos que estavam lá. Como foi isso, Sandro? Bom, vai ficando claro que essa convivência tem um tesouro aí, né? A gente tem falado bastante da convivência aqui, né, Silvia? Convivência consigo mesmo, com os demais, na família, no ambiente profissional, né? E aí, uns anos atrás, eu fui convocado assim para participar meio de última hora lá numa reunião de trabalho, né? Trabalhava numa instituição que desenvolvia política pública, né, para melhorar a educação pública brasileira. Fui aluno de escola pública, né? Então tinha um grande ideal ali de, ajudar. E aí teria uma reunião com várias, né, pessoas de várias instituições que eu nem conhecia, inclusive. Eu fui chamado de última hora. Era um tema assim bem espinhoso. Eu não vou nem falar qual é, porque vai acontecer, né, senão vai acontecer o fenômeno que eu vou narrar já na sequência. Mas os temas espinhosos têm uma propriedade assim de dividir a gente, né, de criar polos e tal. Aí eu tinha que comprar passagem de avião, fui lá, né, corri para participar da reunião. Na véspera, né, umas 6h30 da tarde, assim, da noite, saindo do escritório, eu recebo um e-mail falando: olha, tem que ler esse documento aqui para amanhã, a gente vai discutir ele amanhã na reunião, né? Aí eu cliquei para abrir 80 páginas. Falei, pô, bacana. Legal, né? Assim. Aí li uma parte à noite, uma parte de madrugada, né, do avião e tal. Tentei me preparar da melhor forma. Quando eu cheguei ao local, eu tive a seguinte recepção, né? Tinha uma sala, várias pessoas, tinham pessoas ao redor de uma mesa, né? Essa mesa escreveram um papel, assim, uma plaquinha escrito contra. Aí tinha uma outra mesa, conjunto de pessoas a favor.
E eu fiquei parado ali na porta, pensando assim, eu não consigo, né, me definir contra ou a favor. Eram 80 páginas, né? Tinha tanta coisa ali, né? Tinha muita coisa legal, tinha muita coisa que eu não tinha entendido. E aí eu estava pensando, poxa, como é que eu ia lidar, né? Porque, de repente, né, pego uma cadeira, sento no meio ali, né? Aquela coisa meio em cima do muro ali, né? E aí uma senhora me viu ali parado na porta, né? E falou que, puxa, tinha uma mesa lá no fundo para alguém que, como eu, não tinha opinião, né? Aí aconteceu isso, né? Todo mundo riu. Hoje está super agradável, né? Vocês estão rindo para mim e tal. Mas, olha, na hora não foi agradável, não, viu? Foi bem difícil, assim. Nesse momento, assim, me vieram à mente algumas recordações um pouco tristes, assim, da minha infância, né? Como eu falei, eu fui aluno de escola pública, né, no interior do Rio, década de 80, né, vocês imaginam. Eu adorava estudar, assim, sempre fui apaixonado por estudar, era bom aluno, enfim, participava da aula, aquela coisa toda, mas o grupo ali não queria muito estudar, não, né? Então era bem diferente, né? E, enfim, sofri ali uma espécie de bullying por ser muito diferente, numa época em que nem existia esse conceito, né? Então parecia que era brincadeira de mau gosto, né? Simplesmente, né? E aí sentia aquela sensação de novo, sabe assim, de ser o centro das atenções, todo mundo rindo de mim ali. Na hora, eu cheguei a me emocionar na porta, parado ali, e ninguém entendeu nada, né? O que esse marmanjo está ali travado na porta e tal? Mas dentro de mim, assim, eu observei uma grande movimentação interna, que era invisível, né, aos demais, né? E a logosofia, ela abre esse panorama mesmo, desse mundo interno, né? E oferece conhecimentos que realmente iluminam esse quarto escuro aí, né? E dão nome aos bois, sabe assim, ó, isso é um pensamento, isso é um sentimento, é assim que funciona, né? E aí eu vi isso na hora ali, né? Ela joga essa luz, né? E aí eu vi dentro de mim, assim, dois pensamentos que rapidamente, né, como as plaquinhas ali, apareceram, né? Um primeiro dizia assim, cara, finge que você errou a sala, continua andando, entendeu? Você é muito superior a tudo isso aqui, vai embora, né? E um segundo logo veio, não, fica e esfrega na cara dela, né? Quem que é você, que você se preparou, mostra quem é você, quem é ela e tal. Uma tendência meio de ataque, assim, né? Então, o primeiro era uma tendência de fuga, o segundo uma tendência de ataque, que, inclusive, são reações muito conhecidas já, né? Dessa parte instintiva, os animais atuam assim, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu não sou um animal, né? Eu sou um ser humano, né? Mas eu carrego essa tendência dentro de mim, né? Interessante. A gente tem essa parte instintiva que é muito forte, né? E no momento ali que a gente se sente atacado, ela aparece e tenta controlar, né? E eu refleti ali na hora que, no fundo, tanto fazia ir embora ou ficar se eu fosse motivado por aqueles pensamentos, né? Que, inclusive, não tinham nada a ver com quem eu sou, né? E a Silvia estava comentando esse conceito do pensamento como entidade autônoma, de novo, né? Quando a gente vê isso conceitualmente, poxa, bacana, mas você vê isso atuando ali, é quase que assim, cara, tem alguém querendo viver a vida por mim, entendeu? E está errado isso, né? Eu achei um absurdo. E senti uma liberdade na hora, só de ter flagrado isso, assim, puxa, o mais importante é que eu decida, né? Se eu vou, se eu fico, e por que eu vou e por que eu fico, né? A recordação desse menino que eu fui também foi se transformando na hora ali, né? E eu fui observando isso ali. Embora ela começou um pouco triste, né? Ela foi se transformando porque, de repente, me bateu uma gratidão por aquele menino que eu fui, que, mesmo sendo tão diferente dos demais, nunca desistiu de ser quem ele era. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu não posso desistir de mim, né? E aí, enfim, essa recordação, ela é uma ponte, né? Parece que ela une ali a mente com o coração, né? Esse movimento de recordar é que nem apertar o botão do elevador, né? Sendo que o sentimento de gratidão é o elevador, né? Que me pegou ali numa posição que eu estava ali nesse mundo, né? É um mundo que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Ele tem regiões mais cálidas, mais propícias, tem regiões que são extremamente inóspitas, né? Acho que eu estava numa delas ali, tipo um vulcão, assim, sabe? Me pegou dali e me levou para um outro lugar dentro de mim, muito perto do coração, né, que o Marcelo estava falando, né, daquele altar ali. E ali, puxa, eu experimentei uma outra sensação, né? Ali, que é esse lugar íntimo, cálido, a gente chama esse mundo de mundo próprio, né? Essa parte especial que todos nós temos dentro da gente, né? Mas ela não está pronta, ela não está acabada. A gente tem uma parte
E esses conhecimentos que a gente está tratando aqui, eles ajudam a ampliar, né, essa parte cada vez mais, né? Eu entendo que esse é um trabalho que a gente precisa fazer, né, dentro da gente. E aí, dentro desse mundo, puxa, eu sou eu mesmo, né? Fora dali, eu sou quase que esse robô aí que se move por essas reações meio automáticas, né? E eu acabei decidindo que ficaria, né? Não para provar nada para ninguém, nem ferir ninguém, né? Mas sim para oferecer o que de melhor eu tinha, né? Foi por isso que eu topei ir nessa reunião. Eu sabia que ia ser difícil, não sabia que eu ia ficar travado na porta ali, né? Que eu não ia conseguir nem entrar, né? Mas recordei, foi por isso que eu vim para cá. Tá bom. Aí eu passei pela senhora, olhei nos olhos dela, né? Não falei nada, só olhei nos olhos dela e sorri. Mas eu sorri com o sorriso do menino que eu fui, né? Não do adulto sem graça ali na porta, né? E eu percebi que ela estava emocionada também, né? É quase que assim, poxa, tem um ser humano ali também, né? Foi muito interessante essa sensação, né? Aí eu puxei a mesa do fundo lá, né? Que a princípio era para alguém sem opinião. Sentei sozinho nela, peguei um papelzinho também, escrevi uma plaquinha, escrevi assim, quero saber mais. Talvez em homenagem àquele menino, né? Que eu fui, que sempre queria saber mais, que não tinha a menor vergonha de perguntar 10 vezes por quê, que era, assim, muito ávido, né, por saber. Esse menino é um herói para mim, viu, assim, é muito interessante essa sensação. E aí a reunião começou, eu pude ali fazer algumas perguntas, né, com tato, com humildade, que ajudaram, acho que a todo mundo perceber que, assim, não era só aceitar ou rechaçar tudo, né, a gente podia fazer um projeto, né, para dar certo, né. Aí teve um intervalo, eu saí, né, quando eu voltei para a sala, para minha surpresa, né, tinham juntado todas as mesas, tinha restado só a plaquinha do Quero Saber Mais no meio. Achei tão legal. E aí o que aconteceu depois, assim, teve uma reunião antes e teve essa reunião depois, assim, foi impressionante, assim. A gente teve efetivamente uma reunião de trabalho, assim, conversas de altíssimo nível, todo mundo disposto ali a dar seu melhor também, arregaçando a manga. Enfim, a gente produziu um documento que, puxa, né, acho que ajudava a encaminhar o assunto ali. Foi impressionante, assim, foi outra reunião, né? Esse foi um exemplo que, assim, entre aspas, deu certo, né? Eu poderia falar vários outros que também, entre aspas, não deram. Mas no final, assim, acho que só não dá certo quando eu me permito viver os dias desatento, inconsciente, né, sem buscar extrair, né, esse valor que eu acho que está meio que imerso ali nas circunstâncias que a gente vive, mas que eu deixo passar em branco, né? Então isso é dar errado, né? Mesmo essas situações que parecem ruins, né, negativas, se eu aprendo algo com elas, elas se transformam em positiva, né? E acho que a logosofia, né, permite que a gente vá transformando, né, essa nossa vida num laboratório, experimentando, né, essas mudanças, analisando, né, o que a gente vive, né, analisando esses conceitos na prática, né, e decidindo fazer mudanças por própria determinação. Acho que isso é bem importante. Silvia, não esperando que a vida, né, imponha ali o que a gente deve ser, mas a gente mesmo pode passar a ser, puxa, um outro ser, né? Então, seguindo esse caminho de aperfeiçoamento que é permanente, é para sempre, né? Acho que esse é um outro lado desse eterno na vida, Silvia. Muito legal, Sandra. Muito legal ver como você se conectou ao seu verdadeiro ser, à sua essência, de lá extraiu a melhor forma de atuar e acabou influenciando aos outros, né? Essa descoberta de quem nós somos, da nossa essência, traz uma liberdade para atuar que a gente nunca teria se quanto permanece escravo dos próprios pensamentos ou de falsos conceitos. Esse verdadeiro ser, a nossa essência espiritual, é a quem nos faz aquelas perguntas que eu fiz lá no início. Só que depois de muito perguntar, muitas vezes a gente desiste porque não encontra as respostas e aí deixamos de nos ocupar dessa parte que é tão importante. E quando eu falo do espírito, não estou falando de nada fenomênico, é a nossa essência, essa partícula divina que vive dentro de nós, mas de forma desconhecida. Ter consciência dessa presença e atender ao nosso espírito é uma chave para viver com sabedoria e felicidade. Bem, Marcelo, agora quero ouvir você também mais um pouquinho. Quando uma criança faz alguma coisa que nos incomoda, a gente está preocupado a oferecer a ela elementos que ela pode levar para sempre? Ou geralmente queremos nos livrar rapidamente do incômodo? Eu sei que você é um pai amoroso e dedicado. Sim. E que busca transmitir esses conhecimentos para os seus filhos. Conta, então, algo que você viveu nesse sentido. Bom, o tempo passou, eu já tinha vivido aquela situação, né? Então, estava em outro momento.
E tem um pensamento de González Pecote, que ele num dos livros, né, que ele ensina assim que pensando é como se pode transmitir a palavra, o pensamento ou ideia. E uma palavra que é forjada e que se usa para fazer o bem é a manifestação e a prova de que existiu o ato de pensar, que é, por sua vez, a primeira manifestação do espírito criador do ser humano. Então, não basta pensar. Pensar para fazer o bem é a primeira manifestação do espírito criador do ser humano, né? Então, tem a ver com o que o Sandro também trouxe, né, dessa experiência dele. E eu vou relatar, então, aqui um resultado da pedagogia logosófica. E aí vale lembrar que essa criança hoje tem 10 anos, e, né, o mais novo tem 6, o mais velho tem 10, e ambos, né, recebendo estímulos dessa pedagogia desde que nasceram. Então, é um resultado de uma criança, na época ela tinha 9, e que recebe os estímulos dessa pedagogia desde que nasceu, né? Então, isso é importante deixar claro. Estava lá na banca de jornal, comprei lá essas revistinhas de caligrafia, né? Comprei 2, uma para cada um. Cheguei em casa, todo feliz, entreguei para os 2. O mais novo já pegou, se jogou no chão e começou a pintar, enfim. Aí o mais velho pega, abre, olha para mim, passa as páginas. Mas, pai, não tem nada de matemática. O que vocês acham que eu fiz? Sorri para ele. Tinha que melhorar alguma coisa, né? Sorri para ele, tinha que ir para a cozinha resolver alguma coisa, e deixei ele quieto, e ele foi para o quarto, e foi assim, em silêncio. Sorri, e eu sabia que era uma oportunidade. Não sorri à toa, não. Passado um tempo, chega ele na cozinha. Pai, eu falo, sabe o que é? É que eu observei um pensamento na minha mente que estava querendo me deixar chateado com você. 9 anos. Lembrando que, desde pequenininho, vem sendo estimulado a essa pedagogia. Falei, filho, e aí? E depois surgiu outro pensamento, pai. Eu falei, qual pensamento? De que não era para eu ficar chateado com você. Poxa, você lembrou da gente, você comprou essa revista para a gente. Poxa, é para eu ficar feliz com você. Eu gosto de matemática, mas, né? Aí eu falei, que legal. Qual que você escolheu? Eu já sabia a resposta. Qual que você escolheu? Óbvio que o segundo, né, pai? E aí eu poderia, né? Puxa, que bom, meu filho, abraçar, enfim, poderia ter feito isso, né, mas não foi o que eu fiz. E naquele momento era uma oportunidade para eu ratificar e reforçar nele, né, imprimir dentro dele, né, de tudo que está sendo formado dentro daquele serzinho, né, uma verdade, né? Eu falei assim, isso é um poder. Isso é um poder. Tanto você quanto eu, a gente está aprendendo isso lá na fundação. Você lá no setor infantil e eu no setor dos adultos. Isso é um poder. Você identificou um pensamento, classificou, escolheu o melhor e atuou, né? Então, falei para ele que você possa sempre, né, leva isso para a sua vida, porque isso não foi à toa. Então, é só para deixar claro, né, isso não foi assim, que criança brilhante. Não é isso. É uma criança que está sendo estimulada há 10 anos nessa pedagogia. E aí, ele veio e falou assim, pai, mas eu descobri outra coisa. Tem mais? Eu falei, o que você descobriu? O primeiro pensamento me fazia perder tempo. Então, olha que interessante, uma criança que fez todo esse mecanismo, optou, atuou,
e ainda percebeu que aquele primeiro pensamento de ficar chateado, enfim, estava fazendo perder tempo. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós adultos perdemos tempo por nos deixar levar por pensamentos inflamados? Vou repetir, só para recordar, né? Pensando, transmitir a palavra, o pensamento ou ideia. E uma palavra que é realizada, que é forjada e que se usa para fazer o bem é a manifestação e a prova de que existiu o ato de pensar, que é, por sua vez, a primeira manifestação do Espírito Criador no ser humano. Então, de fato, a gente não basta pensar, é pensar para fazer o bem, né? E é claro que quando aquela criança manifestou aquilo, né, tipo, dei um presentinho, não importa o valor, né, mas enfim, fiz um ato ali sensível, né, presenteei e manifestou aquilo, não tem nada de matemática. É claro que surgiu na minha mente pensamentos assim, que ingrato, essa criança precisa de limite, essa criança tem que ser educada. Mas nesse momento, isso surgiu feito brisa. Eu já estava atento. Então, não é que não vai deixar de existir, agora está tudo perfeito. Não, pelo contrário, a gente vive num mundo onde esses pensamentos imperam com vontade. Mas foi feito brisa. E eu sabia que com esse sorriso, ele poderia ter algum resultado. Se ele não falasse nada, certamente em algum momento eu ia chamá-lo, né, no momento propício, para conversar sobre aquilo, né? A pedagogia logosófica, ela tem uma característica muito interessante, porque assim, ela vai ensinando a gente a observar quem é o ser de verdade e que pensamentos estão rondando aquela mente, né? Então, é claro que ele foi atacado por pensamentos de ingratidão, enfim, ou qualquer coisa desse sentido, né? Mas uma mente mais indefesa. Se é difícil para a gente que é adulto, imagina para uma criança, né? E educar a própria vontade para que a gente possa decidir, né? Então, isso é uma missão dessa pedagogia, né? E é o que eu faço comigo através do processo de evolução consciente que a gente realiza aqui. E educar a própria vontade para a gente, então, começar a decidir pelos melhores pensamentos é um fragmento de eterno. É uma parte que a gente vai construindo dentro da gente que é permanente, né? É claro que, assim, os erros a gente comete, é óbvio, mas começar a pensar na própria vida, em como educar a vontade para decidir pelos melhores pensamentos, isso seja em qual campo experimental for, é um poder, né? Porque o amor de pai, né, aí refletindo, juntando com a outra parte, né, o amor de pai, em essência, né, do pai para o filho, mãe para o filho, enfim, em essência é de caráter permanente. Mas se eu não estiver cultivando esse amor de maneira consciente, né, e pensando sobre ele cai num transitório e pode até se perder. Isso não é, né, pode até se perder, um amor de pai, né? E aí é claro que surge assim uma gratidão, né, uma gratidão novamente a Deus, né? Enfim, uma gratidão também a essa instituição, né? A quem criou essa instituição, né? Instituiu esse método logosófico, porque é uma oportunidade, né? É uma oportunidade muito grande para a gente poder realmente sentir e conceber a vida de outra forma. Porque não é que não existem os problemas, né? A gente vive aqui, todo mundo aqui, eu tenho certeza que ninguém vive uma vida de mar de rosas. Mas a gente sente e concebe a vida de outra forma. Isso é uma partícula de eterno que a gente vai criando dentro de si, né? Muito legal, Marcelo. É muito bom mesmo saber que esse conhecimento sobre dos pensamentos como entidades com vida própria pode ser transmitido desde tão cedo para as crianças, se elas podem contar com esse recurso magnífico, né, que fica mesmo nas vidas deles. Eu vou contar agora uma outra experiência que eu vivi e que tem muito a ver com essa essência eterna do qual a gente está falando. Essa experiência difícil aconteceu há cerca de 18 anos, quando o meu marido morreu de câncer aos 43 anos e nossos filhos, à época, tinham 14 e 12 anos. Apesar do grande sofrimento e das dificuldades que eu passei com essa experiência, ela também me trouxe muitos aprendizados.
Algo muito importante que eu aprendi com essa experiência foi sobre a ajuda que eu posso receber do meu próprio espírito nos momentos de dor. Naqueles momentos difíceis em que parecia que eu ia sucumbir de tanto sofrimento, surgiu em determinado momento uma serenidade, uma força de ânimo que eram inexplicáveis e que me davam energia para lutar e superar as dificuldades. De onde vinha essa força interna desconhecida? Como é que eu pude encontrar força se elas pareciam ter se esgotado? Com a ajuda dos conhecimentos logosóficos, eu entendi que era o meu espírito que se fazia presente para me sustentar diante das dificuldades, compartilhando comigo sua essência transcendente e me fazendo experimentar uma sensação de eternidade que eu não havia sentido até aquele momento. Ao perceber quão sublime era a presença do Espírito na minha vida, eu passei a buscar com empenho a sua companhia, não somente nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. E essa busca tem me proporcionado inúmeros instantes de felicidade. Mas vocês devem estar se perguntando, como fazer para atrair o próprio Espírito? Lá no início, eu falei para vocês que a logosofia joga uma luz sobre o que tem no nosso mundo interno. Com o método logosófico, com a aplicação do método logosófico, é possível superar o que tem nesse mundo interno, muito especialmente nossos pensamentos. Dessa forma, os nossos pensamentos vão ficando cada vez mais puros, mais elevados, né? O que habita o nosso mundo interno fica de outra essência, de uma essência mais parecida com a pureza do espírito, que então se sente atraído, se sente confortável em viver nesse mundo interno, como a diferença de quando está tudo que é contrário a ele, está vivendo lá dentro. E dessa forma ele vai se aproximando de nós. Sendo o Espírito essa partícula divina que vive em nós mesmos, esse contato com o Espírito também é o caminho para nós nos aproximarmos de Deus. Um outro ponto que eu aprendi com essa experiência de perda é sobre a parte de vida que um ser pode deixar na vida dos demais. O ser que faz o bem continua vivendo nas mentes e nos corações dos que receberam esse bem. Mesmo depois de tanto tempo, comprovo que a vida do meu marido continua se perpetuando na minha vida, na vida dos meus filhos e de todos aqueles nos quais ele estendeu sua vida. O que cada um de nós vai deixar quando se for? Depois dessa experiência, passei a pensar mais nisso, pôr mais empenho em fazer o bem e estender minha vida na vida dos demais. Nessas circunstâncias de perda, elas nos fazem refletir sobre a presença do imponderável, sobre o fato de estarmos sujeitos a leis que nós não controlamos. Mas se a vida pode ser assim tão frágil, o que fica quando ela termina? Uma parte de nossa vida termina com a morte, mas a parte espiritual permanece, levando a nossa essência. E essa essência é formada pelos conhecimentos transcendentes que extraímos das experiências vividas ao longo da vida e também pelas transformações evolutivas pelas quais passamos. Essa é a parte eterna, é aquilo que fica. Eu agradeço muito a todos pela presença e pela atenção. Boa noite a todos.